O senador Ciro Nogueira virou alvo de uma nova polêmica no Congresso. Tudo porque ele viajou para a Europa num jatinho particular. Mas não foi num jatinho qualquer, não. Foi no avião de um empresário que está na mira da CPI das apostas. E o detalhe, olha só, é que o próprio Ciro faz parte da comissão que investiga as bets. Essa tal viagem para Mônaco aconteceu dias antes da instalação da CPI. Esse caso foi revelado pela revista Piauí, confirmado pela Folha de São Paulo e ganhou repercussão instantânea em Brasília. A senadora Soraya Tronic, relatora da comissão, pediu a saída imediata do Ciro Nogueira da CPI por conflito de interesse e vínculo com um dos investigados. No Senado, o Ciro Nogueira já defendeu a legalização dos jogos de apostas e é por isso que o caso levantou ainda mais suspeitas. O empresário, dono do jatinho, é acusado de operar o Império Tigrinho, um esquema envolvendo aplicativos de apostas que estão sendo investigados por fraude. O Ciro Nogueira ainda não explicou a natureza da viagem e nem os custos. E o episódio se junta a uma série de ambiguidades do senador. Com o governo, ele bate de frente como um verdadeiro tigrão, mas com os interesses pessoais, ele age como uma tchutchuca, como escreveu o jornalista Chico Alves no portal iclnoticias.com.br. Sexta-feira, 30 de maio de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Esse é o videocast em detalhes que está começando mais um episódio. E aqui a gente sempre analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Vou conversar aqui com o editor do nosso portal ICL Notícias, o Chico Alves, que não vinha aqui no Em Detalhes já fazia algum tempo e eu estava com saudade. Chico, bem-vindo. Obrigado, Gabi. Claro, você não me convida, eu não venho. Agora você me convidou, eu estou aqui. Juntos novamente, Chico Alves, para a gente falar um pouco sobre a sua coluna. Prazer é todo meu. A coluna que você escreveu, Ciro Nogueira é tigrão com o governo e tchutchuca com o tigrinho, para apresentar aqui o título genial que você trouxe. E você escreveu porque o senador Ciro Nogueira, para dar um pouco de contexto para as pessoas, viajou para a Europa com um jatinho particular de um empresário. E esse empresário, eu queria te perguntar quem é, ele é conhecido como Fernandinho OIG. Qual é a ligação desse empresário com o mercado de aposta online e, especialmente, com o jogo do Tigrinho e também com o Ciro Nogueira, né? Com o senador Ciro Nogueira, para a gente juntar toda essa história e começar a nossa conversa. O Fernandinho OIG já era conhecido, né? Já é um personagem conhecido, até pela sua proximidade também com o senador Ciro Nogueira, por ter uma empresa que oferece ao público aí vários tipos de aposta online. Entre elas, o mais nocivo deles, a modalidade mais nociva, que é o Tigrinho, né? Que é talvez o mais citado dos jogos quando a gente vai pesquisa, vai ler um noticiário sobre pessoas que se viciaram, pessoas que estão endividadas, pessoas que tentam se livrar do vício do jogo e não conseguem. Normalmente está lá, essas pessoas são, a maioria delas, viciadas no Tigrinho, que a oferta desse Tigrinho está em todos os celulares, a todo momento aparece. Então é essa figura que tem lá, que oferece o Tigrinho na sua plataforma, pela sua empresa de jogos, que é amiga, essa pessoa é amiga do Ciro Nogueira há muito tempo. E assim, o senador não acha que haja nenhum problema, não acha que tenha nada de mal. Eles se conhecem lá do Piauí, o Fernandinho OIG é do Piauí, assim como o senador, e o senador há muito tempo alardeia, tira fotos junto com esse Fernandinho OIG, que também tira fotos ostentando a vida luxuosa que ele tem em navios, em aviões, em mansões, e o senador acha
bonito estar ao lado dele nessas ocasiões, só que dessa vez o senador entrou como um membro suplente de uma CPI que investiga os sites de aposta. Assim, antes da gente saber desse favor, dessa carona aérea do Ciro Nogueira, já seria o caso do próprio senador se julgar, se considerar impedido, né? Se eu sou amigo de um empresário que distribui o Tigrinho nas suas plataformas e vou participar de uma CPI que vai investigar esse tipo de empresa, me parece óbvio para uma pessoa decente, para um político correto, que ele próprio se considere impedido. Ele não se considerou impedido. Isso já seria alguma coisa para a gente criticar duramente o senador. Além disso, como se isso não bastasse, a revista Piauí traz uma matéria excelente que mostra que o Fernandinho Aigero recentemente deu uma carona para o senador Ciro Nogueira em uma sua aeronave luxuosa para uma viagem à Europa. Começou por Mônaco, sabe-se lá para onde mais foi, e isso virou um escândalo aí na imprensa, né? Nós demos no site, no portal icrnoticias.com.br, no canal ICL também, ICL Notícias também, mas assim, para o senador ele acha que está tudo bem. Ele foi criticado, mas não respondeu, e ele continua achando que é tudo natural. Tanto a amizade com esse cara, mesmo sendo da CPI, quanto uma carona para Mônaco num jatinho luxuoso, mesmo ele sendo membro da CPI. Eu acho que também tem que parecer ser tudo natural, né, Chico? Para a opinião pública naturalizar esse tipo de comportamento, que é um claro conflito de interesse, para dizer o mínimo. Eu queria aproveitar também para te pedir uma análise do papel do Ciro Nogueira nessa CPI das bets, e não só na CPI das bets, mas com o setor de regulamentação, porque é uma posição histórica que ele defende já há quase 10 anos, legalizar jogos de azar. Então, o que a gente enxerga, né, dessas relações que ele tem, por exemplo, com um grande empresário no setor? Quando ele vai à CPI, ele elogia publicamente, né, durante as sessões de discussão ali nas audiências da CPI, chamou o Fernandinho OIG de grande empresário. Enfim, tudo isso é uma posição que não é nova e que ele sempre defendeu publicamente, né? Agora viajando com um desses principais nomes do mercado também. Então, um pouco uma análise do político Ciro Nogueira e como ele se relaciona com esse setor. O Ciro Nogueira, há muito tempo, ele defende a liberação dos jogos de azar no Brasil, há muito tempo. E, assim, talvez numa discussão desinteressada, uma pessoa possa me dar alguns argumentos razoáveis de por que se deveria, em tese, liberar os jogos de azar no Brasil. Quer dizer, nos Estados Unidos temos lá os cassinos, ou em outros países isso existe e tal. O problema é que a gente, quando analisa o caso do Ciro Nogueira, a gente vai olhar para essas relações dele com esses empresários, porque o Fernandinho OIG, o grande problema dele não é só ele disponibilizar o jogo do Tigrinho e com todos os problemas, com todos os percalços que isso acarreta para a população mais pobre do nosso país. Mas também porque ele é investigado por manipulação em jogos. Então, por trás desse universo dos jogos, a gente sabe, todo mundo sabe, quem acompanha o noticiário, não precisa nem acompanhar o noticiário há muitos anos, mas só ver o que tem acontecido nos últimos tempos, nos últimos meses, nos últimos anos, o que está por trás disso, o que vem à tona vez ou outra é lavagem de dinheiro, principalmente lavagem de dinheiro, e quando há lavagem de dinheiro, quando alguém quer ocultar a origem do dinheiro, esse dinheiro muito provavelmente é oriundo de atividade criminosa. Então, assim, é uma cadeia de ilegalidades que está por trás dos jogos de azar, que isso
é o grande obstáculo, é o grande argumento para que os jogos de azar não sejam liberados. Além, claro, do vício que pode causar, da dependência que isso pode causar se for aprovado de forma indiscriminada, mas do jeito que está aí, né, o que a gente está vendo é que praticamente já está liberado. Você pode não ter a casa física, o cassino, como tem lá em Las Vegas, mas você tem aí no celular, que talvez seja até pior. Mas além do vício, a gente tem isso. Nos jogos de azar, servem para lavar o dinheiro que tem origem criminosa nos piores crimes que você possa imaginar. Então, por isso, talvez, que não foram aprovados, não foram liberados no Brasil, apesar de ter um lobby gigantesco. A gente está vendo aí os representantes desse lobby, o Ciro Nogueira é um deles, e isso diz muito sobre a atuação e o perfil político e até ético do próprio Ciro Nogueira. Eu aproveito também, Chico, já que você está falando aqui do perfil ético do Ciro Nogueira, a senadora Soraya Tronic foi uma das parlamentares que desde o início tem uma crítica bastante forte a respeito das bets, né, das casas de apostas. E aí a Soraya Tronic pediu a exclusão do Ciro Nogueira da CPI das bets por viajar nesse jatinho desse empresário que está sendo justamente investigado na CPI. Como é que senadores como a Soraya Tronic têm atuado na CPI das bets? A gente tem posições como a dela também, tem o senador Omar Aziz, que tem até uma posição considerada um pouco mais radical. Acho que em 2024 ele chegou a comparar as bets com as propagandas, na verdade, né, a publicidade de bets com propaganda de cocaína. O papel da senadora Soraya Tronic tem sido um papel que a imprensa tem mostrado interessante até certo ponto. Nesse caso aqui, ela aparece depois que o Ciro Nogueira, que a Piauí mostrou o Ciro Nogueira como sendo carona do Fernandinho ONG, a Soraya pede que ele seja excluído da CPI, o que é louvável. Agora, a gente fica se perguntando assim, as pessoas que integram a CPI, o presidente da CPI, o relator, não sabiam dessa ligação tão próxima do Ciro Nogueira com os sites, com os empresários desse ramo? Ele que alardeia isso há tantos anos. Quer dizer, como é que você vai investigar um setor se você tem uma ligação tão próxima com os empresários desse ramo? Então, eu acho que já antes dessa matéria, isso já deveria ter sido colocado. Com a matéria da Piauí, então, aí eu acho que fica difícil que a própria CPI não toque nesse assunto. A senadora tratou do tema e fez esse pedido, que eu duvido que seja aceito, viu, Gabi? Vamos ver aí os próximos capítulos, mas eu acho difícil que seja aceito. Até para a CPI manter um véu de credibilidade, que já perdeu boa parte dessa credibilidade, mas para manter um véu de credibilidade, seria interessante afastar o Ciro Nogueira. Não que isso vá representar, vai querer dizer que a CPI vai passar a ter um resultado efetivo a partir daí, mas seria o mínimo que a gente deveria pedir para a CPI, seria afastar o senador que pegou carona com um empresário do Tigrinho. Mas eu duvido que isso vai acontecer. E realmente, os nomes que você citou, a Soraya e o Omar Aziz, são os que aparecem e já tem algum tempo uma postura, uma posição mais dura com relação aos jogos. Inclusive, quando o ICL Notícias, tanto no YouTube quanto no portal, a gente começou uma campanha As Apostas Matam, tanto a senadora Soraya quanto o senador Omar Aziz se colocaram com bastante firmeza contra essas apostas, contra esses sites de apostas, e eles são os nomes que mais se destacam nessa luta.
Por outro lado, a gente viu aí, quando aparecem alguns influencers e tal, a gente vê que tem uma, uma outra gama de participantes ali que não exatamente parece muito interessado em acabar com esse site de apostas. Parece mais interessado em tietar os influencers Isso. que propagam esse site. Chico, eu queria entrar justamente nesse ponto da CPI das bets servindo como palco para influencers. A gente tem até senador parlamentar, enfim, que foi tirar foto com influencer e depois subiu a quantidade de seguidor. A Virgínia, que é, eu acho, talvez a influencer que mais chamou atenção, porque se apresentou para depor na CPI muito diferente do que ela costuma se apresentar nas redes sociais no dia a dia dela, né, mostrando a vida dela. Então, virou realmente um circo, né, mas pouco tem contribuído para o debate a respeito das casas de apostas. Então, eu queria a sua análise dos resultados práticos dessa CPI, que saldo que você analisa que essa CPI teve até agora, porque acredito que tenha tomado o noticiário nacional e essa repercussão que tem tido pouco contribui para a sociedade entender de fato o que está em jogo ali, né? Que é uma pandemia de vícios que a gente está acompanhando. Gabi, você sabe que uma CPI vale não só pelo resultado dela no relatório final, no que vai ser encaminhado para a justiça, se alguém vai ser preso, indiciado ou não, vale por isso, mas principalmente pela mensagem, isso que você estava falando, pela Com certeza. mensagem que a CPI emite para o público. Porque, por exemplo, a CPMI a CPI da Covid, a do golpe, vamos ficar na da Covid. Muito pouca gente foi punida ali, mas o acompanhamento daquela CPI fez o público descobrir como era absurda a gestão do Ministério da Saúde, as Exato. pessoas se revoltaram com aquilo. Assim, se foi punido, se vai ser ainda, porque alguns processos ainda estão rolando, se os responsáveis pelo aquele descalabro vão ser punidos ou não, a gente não sabe. Mas ali a gente teve noção de como era gerido aquela bagunça que era bagunça negacionista, que era o Ministério da Saúde. Então, para isso valeu a CPI. Essa CPI, a gente imaginou, assim, não sei se vai chegar a indiciar alguém, porque eu não estou vendo nada tão contundente assim, mas normalmente a CPI serve, mesmo fazendo de conta, ela responsabiliza algumas pessoas, ela cita algumas pessoas, denuncia algumas pessoas, mas nessa parte de mensagem ao público foi péssima. A não ser que a CPI dê um duplo twist escarpado a partir de agora e vire algo completamente diferente do que tem sido, ela, na verdade, serviu para mais propagandear os sites de jogos, principalmente por essa presença da influência Virgínia. Chega o senador Cleitinho, né? Ficou famoso por tirar foto, mandar fazer uma live, fazer uma chamada ao vivo com a mulher dele, com a filha, e quem quiser me criticar, que me critique, mas eu estou aqui mesmo e tal, pedindo, por favor, para a Virgínia parar de fazer propaganda. Ele que pedia para a Virgínia parar de fazer propaganda de Bet, vai lá e faz uma foto com a Virgínia, ou seja, a mensagem, ele fala uma coisa e a mensagem visual que ele emite é oposta ao que ele falou. E até mesmo a senadora Soraya Tronic, que no dia que a Virgínia esteve lá na CPI, foi dura com ela, teve uma postura, foi a que teve a postura mais correta diante da influência, né, que estava. Era, na verdade, um depoimento surreal que Do começo essa ao fim. moça fez, né? Era uma loucura, assim. Parecia que a gente estava num universo paralelo. Parecia que não sabia onde estava e ria de assuntos sérios e dizia que não sabia e que o dinheiro dela, que ela ganhava, não vinha do vício dos outros e tal. A senadora Soraya Tronic foi dura com ela, teve alguma energia ao perguntar, só que no final da sessão
eu tinha visto só essa parte do questionamento da Sora Eletrônica, depois fiquei surpreso vendo nos sites e vendo no nosso também, a senadora tirando foto com a Virgínia, pedindo para a Virgínia posar junto com ela para uma foto no Instagram ou para mandar para alguém, não sei. Quer dizer, a mensagem que foi enviada, assim, ok, influencers que estão defendendo os jogos, os sites de jogos são ok, a gente questiona aqui, mas tudo bem, deixa a vida. Teve um padre que esteve na CPI, fez questionamentos, fez reflexões muito interessantes, cobrando a sociedade, os responsáveis, os governantes, os próprios legisladores dos males que os sites de apostas fazem na população brasileira, nas finanças dos mais pobres, mas esse padre não teve destaque nenhum porque não é influência, né? Ele não tem esse poder de penetração. Então, para responder mais objetivamente a tua pergunta, eu acho que essa CPI já é um fracasso. Ela, na verdade, serviu para propagandear os sites de aposta, a não ser, pode ser que a partir da semana que vem, haja um duplo twist carpado, como eu falei, e vire completamente outra coisa, mas não acredito. Acho que vai terminar assim, de uma forma lamentável essa CPI. Eu também queria acreditar, viu, Chico, mas duvido muito que siga num outro rumo. Eu falei aqui do papel dos influenciadores, porque eles estão contribuindo para disseminar ainda mais esses jogos de apostas, para chegar em mais pessoas. A gente tem sido bombardeado em redes digitais, Instagram, enfim, nas contas que a gente tem nas redes sociais, por propaganda de bet o tempo todo. A gente já tem até setores, por exemplo, de pesquisa dentro de universidades, dentro de grandes hospitais, né, públicos, para tentar entender o tamanho desse impacto para a nossa saúde no Brasil. Eu lembro que quando o ICL começou com a campanha Apostas Matam, a gente publicou no site uma matéria, inclusive com áudio, de uma mulher de Minas que chorava ao relembrar o que tinha feito, o que ela perdeu com o vício de jogo. Inclusive, quando acabou de dar à luz, ela mal aproveitava a companhia da filha recém-nascida, porque ela ficava o tempo todo no celular, o marido jogou o dinheiro dela todo, jogou o dinheiro da mãe, aliás, endividou a mãe completamente. O marido não sabia, ela pegou o dinheiro da mãe, que é aposentada, e tinha algumas economias que o pai deixou. Ela usou esse dinheiro e perdeu para sempre. Endividou a mãe, endividou o marido, aí ela própria se endividou e tinha assim, a voz de uma pessoa devastada, né, por um drama que como é que a pessoa sai de uma... Você tem que se tratar, tem que tratar a parte emocional, psíquica, e tem que também resolver o seu problema financeiro ao mesmo tempo. Então, como é que você consegue, né, lidar com isso? Tantos problemas conflitantes, né, ao mesmo tempo. Isso é uma coisa, é o problema pessoal. Agora, o outro grande prejuízo, Gabi, é o prejuízo para a economia brasileira, porque esse dinheiro não produz nada. Esse dinheiro sai do círculo produtivo nacional e vai para sabe-se lá onde, né? Isso aí esse dinheiro não produz nada. Inclusive, logo no início, uns meses atrás, essa pesquisa ainda não foi atualizada, mas os números que o comércio levantou, que avalia que deixou de ser gasto no comércio para ser gasto em apostas, é uma coisa gigantesca, é um absurdo. Então, quer dizer, na verdade, você vai deixar de gastar em atividades que geram empregos, que rendem impostos, para você gastar numa atividade que vai te prejudicar e ainda vai prejudicar a economia brasileira. Então,
Algumas pessoas dizem, eu concordo plenamente, os sites de aposta não deveriam ser regulamentados. Simplesmente não deveriam existir. Deviam ser simplesmente proibidos, sumariamente proibidos. Esse negócio de regulamentar não dá certo. Isso aí, sempre eles vão estar tirando dinheiro da economia, sempre vão estar viciando as pessoas e sempre vão estar usando dinheiro que é oriundo de atividades criminosas, porque servem para lavar dinheiro. Então, para mim, deviam ser sumariamente proibidos, nada de regulamentação, mas a gente está longe disso. Chico, obrigada por ter vindo ao Em Detalhes hoje. Que importante essa conversa e que importante a sua coluna também no nosso portal. Convido todo mundo para ler, quem ainda não conferiu. Obrigada demais, querido. Valeu. Obrigado a você. Tomara que nas próximas a gente fale de assuntos mais legais, mais leves, né? Mas isso é um assunto muito importante. A gente tinha mesmo que fazer um alerta. É isso, e que a CPI também siga outros rumos, né? Eu espero, eu acho que nos surpreenda, é isso aí, Chico. Valeu, até mais, amigo. Aliás, a gente estava comentando aqui, eu e Chico Alves, sobre o trabalho do ICL, sobre a conscientização a respeito das bets. Foi um trabalho que o ICL encampou desde o início. A gente trabalha muito com investigação jornalística aqui. A gente tem 2 craques no nosso time, que são o Igor Mello, a Juliana Dalpiva. A gente teve o Império Malafaia, que foi divulgado ontem, a estreia do nosso documentário. Aliás, o podcast também está sendo um sucesso, já teve mais de 1 milhão de ouvintes, contando o Spotify, as plataformas de áudio e também o YouTube. E agora a gente teve a divulgação do nosso documentário. Se você não conseguiu acompanhar, a gente não perde essa chance, porque tem novidades, também tem uma conversa com o Eduardo Moreira, o próprio Igor e a Juliana vieram ao estúdio também para falar a respeito disso, dos bastidores da investigação, então vale muito a pena acompanhar. Vai em detalhesicl.com.br, coloca o seu e-mail lá que você vai ter a chance de assistir o documentário. Tá liberado por tempo, por tempo determinado, né? Então você tem um tempinho aí, não deixa para depois. Também pode apontar, se você estiver acompanhando em vídeo o Em Detalhes, você pode apontar o seu celular para o QR Code na tela, vai te levar para o mesmo caminho para você poder acompanhar o nosso documentário. Então, vem com a gente para descobrir tudo que tem por trás desse império político de fé, tem muito dinheiro envolvido, então como é que foi construído esse patrimônio todo do pastor Silas Malafaia, você acompanha com a nossa investigação jornalística aqui do ICL Notícias. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos e na sequência tem o Rolê ICL. Lembrando, o Em Detalhes vai ao ar de segunda a sexta-feira. Você pode nos ouvir também nas plataformas de áudio. Segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau. A repercussão foi tanta que o ICL decidiu liberar o replay do documentário Império Malafaia, que a gente exibiu aqui. Se você perdeu a estreia ou quer rever com atenção cada detalhe dessa investigação sobre dinheiro, fé e poder, a hora é agora. Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém. O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ICL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ICL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio. Eu espero você.